A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua desta tarde de sábado. Hoje vamos falar de uma energia muito poderosa. Não estou aqui a falar de energia atómica, nem de energia eletromagnética, nem de energia nuclear fraca, nem nuclear forte. Refiro-me à energia sexual. Hoje vamos falar um pouco sobre sexualidade e também sensualidade na visão espírita. Bom, vamos começar então neste aspecto sendo a sexualidade, sendo energia de origem divina. Segundo os ensinamentos espirituais, a sexualidade é a força criadora natural da vida que flui das fontes universais do amor divino. Existe como energia atuante que palpita em tudo e que se manifesta desde o infinitesimal ou subatômico até à dimensão cósmica dos astros. Enquanto a energia apresenta-se como parte das forças atuantes dentro do grande ciclo da vida. Neste ciclo universal, todos os seres são impulsionados por duas grandes forças, que são a da atração e a da expansão. A combinação destas duas forças cria uma espiral de progressiva evolução para cada um dos seres da criação divina. Agora vejamos a natureza de cada uma dessas forças. Em relação à força da atração, é a força responsável pela união dos elementos afins para a criação das novas manifestações dentro dos ciclos da vida. Atua como força de recepção, de agregação e de manutenção dos fenómenos criativos. A lei da atração tem como recurso a energia sexual, que gera cargas magnéticas de potencialidade criativa no domínio das formas. Na criação da matéria, a força da atração entre elementos afins atua na constituição dos corpos celestes e na manutenção do seu equilíbrio no concerto espacial. Trabalha a agregação dos componentes constitutivos dos minerais e organiza a intimidade dos organismos vivos na criação do microcosmo físico de cada ser. No ser humano, através das experiências comandadas pelo seu espírito ao longo das eras, agrega elementos vibratórios mentais e emocionais que constroem o cosmos psíquico único de cada um de nós. Bom, a espiritualidade coloca a força universal da atração como uma manifestação do amor de Deus através da criação. No livro dos Espíritos, numa mensagem sobre a questão 888, a linha A, o Espírito Vicente de Paula expressa-se desta forma. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Agora vamos, caros amigos e ouvintes, falar da sexualidade desta energia como força de expansão. É a força através da qual todos os seres são impulsionados a se transformarem e a se modificarem nos caminhos da evolução. Atua como força impulsionadora da ação, de propulsão e de mudanças. Agora, na combinação das duas forças, nós temos um impulso de ascensão a níveis mais altos da evolução. No âmbito universal, as forças de união ou de atração e o impulso da evolução ou da expansão atuam em conjunto. Quando a união das forças numa dada unidade, em qualquer nível, seja no mundo físico
ou psíquico se torna muito coesa, muito densa. A força de expansão faz com que alguns dos seus componentes se expandam, equilibrando as energias constituintes dos seres dentro de uma outra configuração evolutiva, originando uma nova criação. Assim, ocorre em todos os níveis da trajetória dos seres, do mineral até aos anjos, da matéria bruta ao nível espiritual mais elevado. No livro No Mundo Maior, denomina-se este processo como sendo o impulso ascensional de todos os seres, assegurando que tudo na vida é impulso criador. Afirma ainda que todos os seres que conhecemos, desde o verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência e todos somos depositários de faculdades criadoras. E conclui-se que todo o ser é impulsionado a criar na organização, na conservação e extensão do universo. O que ocasiona as diferenças no tempo dispendido na jornada ascensional dos seres em particular deve-se ao nosso livre-arbítrio, que faz com que alguns progridam de forma mais rápida, enquanto outros são mais vagarosos na sua evolução espiritual. Vamos aqui, agora, caros amigos e ouvintes, dar aqui alguns conceitos espíritas sobre a sexualidade. Os espíritos benfeitores da revelação espírita definem a sexualidade humana, em geral, como sendo uma manifestação energética da força criadora universal em cada um de nós. Nas suas conceituações, distinguem a sexualidade enquanto manifestação da realidade total do indivíduo, das suas características sexuais biológicas, em particular, numa dada reencarnação. Agora, vejamos alguns conceitos. Sexualidade como carga magnética, ou seja, a energia sexual como recurso da lei da atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Agora, sexualidade como qualidade vibratória da alma. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Ou seja, a sexualidade expressa-se como qualidade emissora ou receptora da alma, não se restringe aos órgãos sexuais do corpo humano. Agora, a sexualidade, vista como atributo divino. Na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Entre os espíritos que estão no plano espiritual, a partir daqueles da evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras até menos aplicadas na experiência humana. Refere que a sede real do sexo não se acha desta maneira no veículo físico, mas na entidade espiritual, na sua estrutura complexa. Em relação à sexualidade de um indivíduo, considerando-se, caros amigos, considerando-se a jornada evolutiva de cada ser, o sexo, analisado na sua essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. A sede do sexo
não se acha no corpo grosseiro, mas sim na alma, na sua sublime organização. Ou seja, feminilidade e masculinidade constituem características das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Nesse sentido, podemos classificar a natureza geral das características da alma no tocante às energias da sexualidade em qualidades femininas, que são receptivas, passivas, acolhedoras, que mantêm com orientação para a integração e união, e temos qualidades masculinas que são mais expansivas, ativas, propulsoras, emissoras, com orientação para a transformação, para a ação. Essas qualidades energéticas das almas combinam-se em diferentes proporções numa dada reencarnação de um indivíduo, no homem e na mulher, relacionadas aos componentes biológicos que orientam a química e outras características corporais distintivas dos machos e das fêmeas da espécie, mas não determinadas por eles. Isto é, se a alma reencarna como mulher, será natural que apresente as características físicas correspondentes às qualidades femininas em maior proporção do que as masculinas, por força das suas correlações biológicas, sem que, porém, se lhe apaguem da alma as qualidades masculinas já conquistadas em prévias existências corporais. No entanto, essas qualidades masculinas já conquistadas pela alma dessa eventual mulher, como por exemplo o impulso para a ação e a transformação, se harmonizarão naturalmente em relação aos trabalhos definidos pela condição biológica da nossa existência atual. Serão assim naturalmente acolhidos por essa alma aspectos da feminilidade, como por exemplo o impulso do acolher e cuidar do outro, da maternidade, da sensibilidade emocional feminina e outras características instintivas que demarcam as fêmeas da espécie. Por outro lado, o mesmo raciocínio se aplica de modo inverso às almas que reencarnam no envoltório biológico do macho da espécie, neste caso, da espécie humana que estamos aqui a falar. Em relação aos componentes, caros amigos, da estrutura psicofisiológica sexual do ser humano enquanto aqui na Terra, em resumo, nós podemos distinguir na sexualidade de um ser humano que está aqui no corpo físico as seguintes estruturas vivas. Temos então estrutura mental psicológica, personalidade ou psiquismo sexual predominante, quer no masculino, quer feminino. Temos estrutura fisiológica, anatómica, neurológica, hormonal, quer no homem, quer na mulher. E sexo fisiológico e psiquismo. O que é que temos aqui? Dentro desta parte mais ligada ao corpo físico e ao nosso psiquismo. Dentro das compreensões distintivas da complexidade dos papéis da biologia e da sexualidade da alma, num dado ser humano, verificamos que, segundo a espiritualidade, os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismos nos campos da estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos, em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenómeno peculiar ao nosso psiquismo em marcha para superiores zonas da evolução. Compreendemos que, na variação
das nossas experiências adquirimos, de forma gradativa, qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até atingirmos o supremo equilíbrio em Deus. Agora, em relação à trajetória sexual da alma humana, o equilíbrio das forças sexuais num dado indivíduo se faz pelo uso coerente das mesmas em diversas experiências reencarnatórias, nas quais ele trabalha o desenvolvimento gradual das qualidades masculinas e femininas. Quando em harmonia física ou espiritual, a soma de qualidades adquiridas tipifica-se temporariamente na condição de homem ou mulher, conforme as tarefas evolutivas a realizar, assumindo peculiaridades próprias do mundo mental e emotivo de um ou de outro género. Gradativamente, o ser espiritual vai se integrando ao seu cosmos individual até que se componha em qualidade maior do amor. Agora, a união de qualidades, ou seja, e a união sexual como visão mais ampla. Num livro espetacular intitulado Missionários da Luz, um instrutor espiritual de seu nome Alexandre explica a união sexual como uma força criadora universal e introduz o conceito de união de qualidades. Ou seja, substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenómeno cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Essa união de qualidades, caros amigos, existe nos fundamentos da vida universal, entre os corpos celestes, no qual chamamos magnetismo planetário da atração, entre os elementos químicos, que é conhecido por afinidade entre eles, e entre as almas, que se denomina amor. Num plano macro, o Sol, quando nutre a existência de vida na Terra e equilibra o nosso sistema planetário, é parte dessa energia. No microcosmo, manifesta-se na união de átomos na química, como por exemplo quando duas moléculas de hidrogênio se combinam com uma de oxigênio e formam a água que sustenta a nossa vida planetária. Em todo o reino animal, ocorre quando a união sexual de macho e fêmea cria novas formas físicas. A união de qualidades na sexualidade humana, além de gerar formas, pode utilizar as faculdades do amor para criar tesouros na arte, na literatura, na ciência, na tecnologia e nas modalidades de pensamento e ação que melhoram as condições de vida individual e social. E além dessas expressões terrenas, no reino espiritual, o sexo existe por ser substância mental, ou seja, determina mentalmente as formas em que se expressa. Não é uma energia fixa da natureza que trabalha a alma, mas sim uma energia variável da alma com a qual ela trabalha a natureza e se aprimora. O sexo manifesta-se assim como uma força do Criador na criatura. Seu destino é expandir-se em obras de amor e luz para enriquecimento da vida e é também condicionado à lei da responsabilidade que rege os destinos. Caros amigos, como nós, ora reencarnamos num corpo de polaridade masculina, ora num corpo de polaridade feminina, temos que ter mais cautela com estas questões da homofobia, da xenofobia, do racismo, porque nós, já em vidas passadas, já reencarnamos em várias raças, em vários sexos. Já passamos por homens, por mulheres, pelo estado da homossexualidade, só que não nos lembramos. E agora, pela força da lei de causa e efeito, quando somos homofóbicos, pela lei de causa e efeito, nós iremos colher o fruto das nossas cemitérios. Iremos reencarnar como? Vamos respeitar tudo e todos.
nós ainda temos a tendência para olhar para as formas, para aquilo que nos reveste e não para aquilo que nós somos essencialmente, que é espíritos. Todos nós somos espíritos imortais neste estágio corporal provisório, aprendendo as qualidades quer do sexo feminino, quer do sexo masculino, mas respeitando tudo e todos. Todas as tendências são de respeitar, porque objetivamente, essencialmente, o sexo reside na mente. O sexo reside na mente. Caros amigos ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Hoje falamos desta energia criadora que pode ser altamente destrutiva se direcionada para o mal, através das sensações de despeito, de ciúme, de vaidade, de sentimento de posse, quer direcionado para a criação do belo, do bom e do bonito. Portanto, que consigamos canalizar esta energia que é extremamente poderosa para criar e não para destruir. Um bem-aja a todos. Não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que se refletirá no vosso exterior, na vossa psicosfera, e marcamos encontro no próximo sábado para mais um tema. Até lá, um grande abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.